tenho este revestimento do poder de Deus na minha vida, a Bíblia diz que o dia pode ser mau, o dia pode ser de batalha, mas nesta batalha eu vou sair vencedor e você também, amém? E eu vou ler apenas um versículo bem pequenininho, que está aqui no capítulo 12, no versículo de número 4 da Epístola aos Hebreus, que diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Amém? Só isto. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Mais uma vez, Pai Celestial, eu me ponho nas mãos do Senhor, eu me coloco agora pedindo a ajuda do Espírito Santo, pedindo toda a sabedoria, toda a inspiração dos céus, para que cada palavra que for proferida aqui possa ser, de fato, de acordo com a sua santa palavra inspirada, que o Espírito Santo possa, com liberdade, tocar em cada um de nós hoje à noite, com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Primeiro, irmãos, nós temos que definir o que é pecado. Existem pelo menos duas definições de pecado na teologia sistemática. Uma delas é que pecado é transgressão da lei de Deus. E uma outra definição é pecado é transgressão voluntária de uma lei de Deus conhecida. Eu acho que todas as duas estão certas. Porque pecar é transgredir a lei de Deus. E mesmo que não seja conhecida, mas se alguém transgrediu, ele pecou. São os chamados pecados da ignorância, aquele que não sabia, mas acabou transgredindo. Eu gosto muito da definição arminiana, wesleyana, que diz pecado, de um sentido mais cristão, é transgressão voluntária de uma lei de Deus conhecida, de um princípio conhecido, de uma revelação clara daquilo que é certo e errado na vida, e então é transgredir. Pecado também não é só transgredir a lei, no sentido de fazer aquilo que é errado, mas a Bíblia disse que aquele que sabe que deve fazer o bem e deixa de fazer, nisso também está pecando. Então, pecado não é só fazer coisa errada, é também deixar de fazer a coisa certa. Por isso, nesta nossa caminhada na terra, desde o momento que experimentamos a graça salvadora, que verdadeiramente tivemos o nosso encontro, não de uma religiosidade externa, ou apenas uma mera ideia de cristianismo, mas tivemos o nosso coração transformado, nascemos da água e do Espírito, nascemos de novo. Verdadeiramente as Escrituras, como poder de Deus, trouxe luz ao nosso entendimento e nós então aceitamos a salvação de graça nos dada na pessoa bendita de Jesus, e a partir de então nós nessa terra somos responsáveis. A Bíblia diz que um dia todos nós compareceremos ali diante do trono branco e tudo aquilo que tivermos feito nessa terra ali será julgado.
É lógico que aqueles que estão em Cristo não entrarão em condenação se estão em Cristo. Então, hoje à noite, eu vou falar mais um pouco sobre a nossa luta diária contra o pecado. O autor daqui de Hebreus disse o seguinte, falando ali dos cristãos hebreus, primeiro nos versículos 1 e 2, ele disse para eles que aqui na terra a gente tem que desembaraçar. Isto é, nós temos que entender, ele disse, desembaraçando-nos, no versículo 2 ali, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Não quer dizer que estou pecando, mas o pecado está aí, perto de mim, as tentações malignas, as ofertas do inferno estão constantemente me assediando, e então o autor dessa epístola disse que cabe a mim desembaraçar delas. Mas ele vai mais além. Ele disse aqui ao ponto de alguém dizer, se for para mim morrer, para mim derramar o meu próprio sangue e não perder a minha salvação, ainda assim eu vou até o fim. Talvez o autor aqui estivesse dizendo já, porque a epístola aos Hebreus, tudo indica que ela foi escrita para os cristãos hebreus naquela época de muita perseguição. Muitos deles, se vocês leem em capítulo 13, vão ver que muitos tiveram os seus bens espoliados, perderam casas, muitos deles sofreram o martírio, morreram, mas não negaram a sua fé. Através da história da igreja na terra, nós sabemos que muitos cristãos resistiram ao pecado até o sangue. Quantos cristãos foram ofertados a eles a escolha, ou você nega a sua fé em Cristo, ou você vai ser metralhado, você vai ser fuzilado. E esses cristãos foram fuzilados, muitos deles foram jogados para leões famintos comerem, foram levados e jogados nas fogueiras, e ali foram cantando hinos de louvor a Deus, porque esses foram esses cristãos que resistiram à tentação de negar a Jesus, de pecar contra Jesus, resistiram até ao sangue. Isto é, o autor da Epístola aos Hebreus talvez estivesse fazendo menção que nós, ainda que tenhamos que ir nesse extremo de derramar o nosso próprio sangue, de perder a nossa própria vida, ele disse, vale a pena, contudo, não pecar, não negar o Senhor Jesus, porque fazendo isso, você vai herdar a coroa da justiça. Amém? Então, na terra, o diabo vai fazer de tudo para tirar você. Quantas pessoas, quando vem a provação, nega a Cristo? Quantas pessoas, quando são duramente perseguidos, eles acabam voltando para trás, negando a sua fé e voltando novamente para a vida antiga. Então, pecar, para quem está vivo, é sempre eu diria assim, uma probabilidade. Não é normalidade cristão viver pecando, porque a Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus, nascidos de novo, não pode viver na prática de pecado. Isso está na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 9, que diz que aqueles que verdadeiramente nasceram de novo não podem viver na prática de pecado. Então, pecado na vida de um cristão não é algo normal. Essa ideia de que eu sou cristão, mas eu vivo pecando, não é normal, porque dentro da palavra de Deus, dentro do plano da redenção,
Jesus Cristo veio aqui na terra para nos libertar do poder do diabo, do poder das trevas. Vocês creem nisso? Amém. Fazem muito bem se crer, porque se você não crer, está diminuindo a graça. Se você duvidar disso que eu estou falando, está tornando a graça barata. Porque o poder de Deus manifestado na pessoa de Jesus foi para destruir o poder das trevas, para destruir o poder do diabo. Mas hoje eu quero falar sobre os 3 principais inimigos que eu e você temos que lutar contra eles, talvez diariamente. Nós temos que lutar contra o diabo, temos que lutar contra o mundo e temos que lutar contra a nossa própria carne. Entenderam? Você ainda está na terra. E se você está na terra, em primeiro lugar, você tem que entender que o diabo nunca se dará por vencido. Ele é chamado de pai da mentira, ele é chamado de muitos nomes na Bíblia. Pedro chama até, compara-o como um leão faminto, procurando uma oportunidade para nos atacar. Tiago diz o seguinte, lá no capítulo 4, versículo 7. Tiago diz assim, olha, sujeitai-vos a Deus. Resisti a quem? Ao diabo, e ele fugirá de vós. Estamos apresentando ali, não é isso? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. O que Tiago estava dizendo? O diabo quer te pegar. O diabo quer pegar você. Mas se você se sujeita a Deus, isto é, você se submete ao senhorio do Senhor na sua vida, você anda debaixo do guarda-chuva da justiça de Deus, você se protege no Senhor, você toma posse da armadura de Deus, dos recursos divinos para a sua vida, você pode vencer o diabo. Pode ou não? Pode. Pode. Porque a Bíblia disse que se eu resistir o diabo, ele vai fugir de mim. Há algumas maneiras pelas quais nós podemos vencer o diabo. A primeira delas, queridos, é fazendo aquilo que o Senhor Jesus fez. Usando a palavra de Deus. Mais uma vez eu faço um apelo aos irmãos. A Bíblia. O Gabriel até brincou, essa é uma Bíblia. Eu uso várias Bíblias, mas eu gosto mais desta. Por isso ela está desgastada, parece toda a capa já arrancando. Mas, irmãos, a Bíblia, se você tem uma Bíblia na sua casa, tem 10 anos, e ela continua novinha, do jeito que você comprou, alguma coisa está errada. Provavelmente ela não está sendo manuseada, não está sendo usada, porque é um livro, e se você manuseia, se você lê para lá, para cá, vai mexendo, acaba ficando, de fato, envelhecido, não é verdade? Mas a palavra de Deus é o instrumento mais poderoso que eu e você temos para vencer as tentações do diabo. Jesus não venceu assim? O diabo aproximou-se de Jesus naquele momento crucial na vida de Jesus, depois de 40 dias de jejum sem comer, ele teve muita fome, e o diabo, aproveitando daquele momento de fraqueza na vida de Jesus, se aproxima dele e usa a palavra para tentá-lo, mas Jesus usa a palavra para vencê-lo. Amém, queridos? Por isso, creia nisso, que se você lê mais as Escrituras,
Se você está mais em intimidade com o Espírito que revela as Escrituras é o seu coração, você tem mais argumento para vencer as investidas do diabo. Mas em Efésios capítulo 6, verso 13, diz que você pode se armar. Quando Paulo disse assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Que armadura é esta? Paulo estava falando aqui que Deus é tão maravilhoso que Ele não nos deixa lutar sozinhos. Ele coloca à nossa disposição, Ele coloca 24 horas para nós, recursos para vencer as tentações. A Bíblia disse que eu posso resistir. Eu me revestindo de Deus, revestindo da armadura de Deus. O diabo pode me tentar de todos os lados, com todas as suas armas, mas se eu me apossar da armadura de Deus, que é a palavra de Deus, a oração, o jejum, a consagração, se eu experimentar 24 horas, de fato, crer que as palavras das Escrituras são palavras fiéis e verdadeiras, se eu me apossar da fé, eu tomar posse da certeza que eu estou coberto pela graça, que o sangue de Jesus me cobre, que eu tenho este revestimento do poder de Deus na minha vida, a Bíblia diz que o dia pode ser mau, o dia pode ser de batalha, mas nesta batalha eu vou sair vencedor e você também, amém? Então, se a nossa luta é contra o diabo, ela não é uma luta para trazer-nos derrota. Irmãos, Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2, Paulo diz assim, lá no capítulo 3 de Colossenses 1 e 2, ele disse, se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá de cima, e não nas coisas que são aqui da terra. O que é que Paulo estava dizendo? Sabe por que muitos cristãos, irmãos, infelizmente, entre o domingo à noite e o próximo final de semana, fica muito concentrado na terra e pouco no céu. Busca pouco as coisas lá de cima. Sua mente se ocupa muito com a terra. E aí, você fica muito vulnerável. Não estou dizendo, pastor, mas como? Eu moro aqui na terra, eu vivo aqui, eu não estou no outro planeta, eu estou na terra. Você está na terra, mas Paulo disse, e eu digo também para você hoje, que se você, durante o seu dia, pensar mais nas coisas do alto, tirar mais tempo para a oração, mais tempo para invocar a presença de Deus. Não importa se você está trabalhando, se você está dirigindo, qualquer lugar que você estiver, você não tem que estar orando em voz alta, mas você pode estar em meditação, você pode estar em sintonia com os céus. Amém? Então, nós podemos também, irmãos, aqui no versículo seguinte, Colossenses 3, versículo 5, eu li 1 e 2, mas Colossenses 3, 5 diz que eu devo fazer a minha natureza terrena morrer. Daqui a pouco eu vou falar que talvez o nosso inimigo mais difícil de ser vencido, sabe quem? Eu mesmo. Entendeu? Por isso, Paulo diz assim, olha, fazei morrer a sua natureza, está lá no versículo 5 ou não está? Portanto, façam morrer tudo aquilo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Eu acho que até tem mais depois no versículo 6. O quê? Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, o que Paulo está dizendo é que se eu sou uma nova criatura,
a velha criatura tem que ficar para trás, amém? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás, e eis que agora tudo se faz diariamente novo na minha vida. Portanto, hoje à noite, você quer vencer? Para você vencer, você tem que, todo dia, ser alguém que morreu para essas coisas, mas que vive para Deus. E o mundo? Como eu disse, João disse assim, lá no capítulo 2 da sua primeira epístola, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Por que João diz? Verso seguinte. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, não procede de Deus, mas procedem do mundo. Não ameis o mundo. Irmãos, nós estamos no mundo. Mas um dia, antes de Jesus ir até a cruz do Calvário, oferecer sacrifício para minha e sua salvação, ele reuniu com aquele grupo seleto de discípulos e ele fez uma oração linda. Se você chegar em casa e quiser abrir o Evangelho de João, capítulo 17, você vai encontrar uma das mais belas orações. Jesus era um homem de oração. Quando eu digo homem, porque ele era, além de Deus, ele era homem. Ele foi homem, 100% homem, 100% Deus. Mas ali Jesus fez uma das mais lindas orações durante o seu ministério. E nesta oração, ele orou por aquele grupo seleto de discípulos, e ele disse para o Pai: Pai, assim como eu não sou aqui desse mundo, eu oro para que também esses que o Senhor me deu não sejam também do mundo, porque ele disse, eles não são do mundo. Por isso, livra-os do mal. O que Jesus estava dizendo é que nós, irmãos, temos que entender que só existe dois reinos, o reino dos céus e o reino do mundo, das trevas, o reino da terra. E que nesse período, desde a minha conversão, a minha crença, meu novo nascimento em Cristo Jesus, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Há uma diferença, concorda? Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Jesus disse, eles não são do mundo. E se eles não são do mundo, Pai, livra-os do mal. Porque no mundo, eles passarão por muitas tribulações, muitas provações. Passarão por muita tentação aqui na terra, mas eu oro para que o Senhor livre cada um deles de caírem em tentação. Amém, queridos? Olhe aqui para mim. Você não está no céu ainda, você está na terra, mas é como se essa terra tivesse duas populações. Uma população que não quer nada com Deus, que ama o mundo e os seus prazeres, e uma população de pessoas que estão aqui, aguardando a sua hora de ir ao encontro do Senhor, ou dele vir buscar você.
é sempre ter essa expectativa. Eu não sou mais do mundo, mas ainda estou aqui. Preciso de casa para morar, preciso de um trabalho, eu tenho que cuidar da minha família, dos meus negócios, e com a bênção. E Deus disse, olha, pois eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar seu negócio. Se você trabalha, eu quero fazer de você um trabalhador abençoado. Se você é um pai de família, eu quero fazer de você um exemplo de pai de família, um exemplo de mãe de família. Se você é um filho, eu quero fazer de você um filho abençoado. Eu quero fazer de você aqui na terra, por você estar aí, mas já é um candidato para ir para o céu, mas enquanto você está aí, eu vou te abençoar. Jesus disse, enquanto estiverem aqui, livra-os do mal. Não permita que o mundo entre na vida deles. Muito pelo contrário, tira-os do mundo. Amém, queridos? Ser cristão é uma batalha diária, em primeiro lugar, contra o diabo. Mas, em segundo lugar, contra o sistema. Não foi isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2? Ele disse, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o que diz no versículo 2? E não vos conformeis com este século, ou este mundo, esse sistema que governa o mundo, não vos conformeis com ele. Muito pelo contrário, seja transformado de todos os dias, experimentando o novo de Deus, essa transformação, transformando a nossa razão, o nosso entendimento, compreendendo cada dia mais, queridos, como é maravilhoso estar no mundo, mas não ser do mundo. Jesus esteve aqui, e ele fez questão de estar aqui, ele comeu aqui, bebeu aqui, ele viveu 33 anos e tal aqui, mas ele disse, eu não sou daqui. E eles também, aqueles que creem em mim, não são daqui. Isto é maravilhoso, irmãos. Nós devemos todos os dias da nossa vida viver na terra, na expectativa de que um dia ele virá. Um dia ele voltará. E você tem que viver aqui, preparado para ir para lá. Viver aqui sem se contaminar com o sistema tão pervertido e corrupto, como Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 15, ele disse, no meio de uma geração pervertida e corrupta, nós, como filhos de Deus, temos que ser inculpáveis. Vivendo no meio de uma geração pervertida e corrupta, vivendo como filhos de Deus inculpáveis. Vivendo como luz, sendo aqui luzeiros no meio das trevas. Por isso, meu querido irmão, minha irmã, hoje à noite, pecado e santidade não podem viver na mesma pessoa. Não tem jeito de ser santo e profano. Não tem jeito de viver separado e ao mesmo sujo. Deus te chama hoje à noite para levar seriamente a questão do pecado na sua vida. E para terminar minha fala, nós temos também, naquela luta até o sangue, nós temos que, nesta noite, lutar contra nós mesmos. Esta é uma luta, queridos, que eu tenho que travar. Certa ocasião, Paulo diz assim, olha, quanto a mim, Paulo pregou, Paulo foi um dos
para mim, dos maiores instrumentos usados por Deus para falar da grandeza de Deus, do amor de Deus, do Evangelho, um dos maiores ganhadores de almas. Para mim, ele foi o missionário mais apaixonado pelas nações. Ele foi alguém que, aonde ele tinha oportunidade, ele plantava uma igreja, ele começava uma nova igreja. Ele foi alguém que foi um instrumento tão usado por Deus. Ele foi um homem de muita intimidade com Jesus. Um homem que ele disse, eu tive a oportunidade de ter tanta experiência que nem muitas coisas nem posso contar tudo o que o Senhor me revelou, tudo que o Senhor me falou, a minha intimidade, as minhas experiências, os meus êxtases de oração. Aquele homem chamado Paulo, ele disse assim, olha, quanto a mim, eu ainda estou na batalha. Ele disse, eu ainda estou olhando para aquele dia que eu vou receber a coroa, mas eu ainda estou nessa batalha. E ele disse, eu esqueço as coisas que para trás ficam, e eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Ele disse mais ainda, ele disse, eu tenho dia que eu tenho que travar uma batalha contra mim mesmo. Eu esmurro esse meu corpo e eu o reduzo a ser servo, para não vir o caso de eu, Paulo, famoso Paulo de Tarso, pregador do Evangelho, fundador de igreja, ter enchido o céu de almas e eu mesmo ficar fora desse céu. Por isso, meu amado irmão, vencer a carne é sua tarefa, é sua batalha, entendeu? Eu não posso fazer nada por você, a não ser orar por você, mas vencer é você que vence. Essa é uma batalha nossa. A palavra de Deus fala que aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Isso está em Gálatas capítulo 5, versículo 24. Aqueles que pertencem a Cristo, que são dele, propriedade dele, crucificaram a carne, isto é, mataram a carne. Estes, para que a sua carne, as suas paixões e os seus desejos. Por que Paulo estava dizendo isso? Irmãos, nós não trocamos de corpo, nós só trocamos de coração, amém? O coração de pedra foi trocado por um coração de carne, a Bíblia disse. Eu darei a eles um novo coração. Mas, irmãos, os meus apetites continuam a mesma coisa. Deus fez o homem e colocou nele os chamados apetites. E esses apetites ficarão lá até que o seu corpo seja glorificado. O outro corpo lá, celestial, eu creio, vai ser bem diferente. Mas nesse corpo carnal, que herdou o pecado de Adão e Eva, que traz a sua natureza corrompida, meus queridos irmãos, eu quero dizer para vocês, olha, todos os nossos instintos estão lá, vivos, mas todos eles têm que ser colocados na cruz, para serem crucificados, não no sentido de deixar de existir, mas para serem santificados. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. E o versículo 25 diz que aquele que chama você é fiel para completar a obra na sua vida. Por isso, o seu corpo tem que ser santo. Os seus apetites têm que ser
santo. Entendeu? Tudo tem que ser santo. A maneira que você conduz a sua vida tem que ser santa. Você tem que ser santo na maneira de falar, tem que ser santo na maneira de fazer negócio, tem que ser santo na maneira de olhar, você tem que ser santo na maneira de tratar sua esposa, seu esposo, seus filhos. Você tem que refletir graça, unção, sabedoria, óleo do Espírito Santo na sua vida. Tem que refletir isso, é o chamado fruto do Espírito Santo, a qualidade do fruto do Espírito Santo. Se era uma pessoa estúpida, vai ter que ser mansa depois, se não amansar, porque não é crente, e ainda está na carne ainda. Vai ter que, o Espírito Santo vindo, enchendo o coração. Aquele que era estúpido vai deixar de ser estúpido, aquele que era de uma boca suja, sua boca agora vai ser uma boca de adorador, de louvor. Está entendendo? O corpo é o mesmo, mas o meu temperamento tem que ter equilíbrio, tem que ter domínio do Espírito Santo, e do meu coração tem que fluir palavras que glorificam a Deus, porque a boca sempre vai falar daquilo que o coração está cheio. Eu fico, irmãos, entristecido quando ouço cristão falando palavrão. Eu digo, misericórdia, se está vindo do coração isso aí, perto de mim, e já imagina, está entendendo? É duro pensar que cristãos contam mentira. A mentira tem um pai que é Satanás. O diabo é o pai da mentira. Cristãos mentirosos, cristãos profanos, cristãos que falam imoralidade, cristãos que mentem, que enganam, cristãos que fazem negócio para levar vantagem, que mentem para fazer negócio. Irmãos, isto não está de acordo com vencer a carne. A carne deseja essas coisas. A carne deseja esses princípios que são da carne, que desonram a Deus, que só trazem prejuízos para o ser humano. O cristão tem domínio até no que come, no que bebe. Eu gosto de pensar que Deus me dá graça até para saber comer o que eu posso comer e beber o que eu posso beber. Cristão tem que ter um padrão de conduta que chama cristão, que isto é, tem o caráter de Cristo impresso, que tem a graça de Cristo, que vive aqui representando Cristo na terra. A maneira que eu falo, a maneira que eu faço, a maneira que eu me visto, a maneira que eu me comporto, ela tem que ser, porque a minha carne quer. Minha carne quer, mas o meu espírito, agora cheio da graça do céu, e o Espírito que mora em mim, eu mortifico todos os dias os desejos da minha carne, para que a glória seja sempre dele. Amém, queridos? Palavra dura, mas não veio do meu coração, não. Ela vem da Bíblia. Tudo isso que eu estou falando está na Bíblia Sagrada. Nós temos que vencer a carne, andar no Espírito. A carne é, de fato, inimizade de Deus. Quando eu faço a vontade da carne, o mundo, irmãos, pede para que eu viva como o mundo. E hoje, infelizmente, muitos cristãos, como eu disse, do domingo até o próximo, na segunda, terça, quarta e quinta-feira, se envolvem tanto no mundo, que se sujam tanto do mundo, e não é grato diante de Deus. Nada disso traz para Deus só tristeza. Por isso, Paulo diz, o escritor aos Hebreus diz que nós temos que resistir o pecado, se possível, até no sangue. Isto é sério. Quando nós aceitamos a Cristo, irmãos, nós temos que fazer aquilo que Jesus disse. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus estava dizendo? Não tem cristianismo sem cruz, sem crucificação, sem morte do eu. Ele fala isso em Mateus 16,
versículo 24. Seguir a Cristo implica em, de fato, deixar a própria vida que eu levava para viver a vida nova que Cristo me oferece. Somente assim eu posso segui-lo nessa terra. Pecado não comunga com a vida crucificada. Em Romanos capítulo 6, verso 6, Paulo diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído. E não mais sirvamos de escravos do pecado. Que palavra! É como eu disse, a Bíblia é recheada de verdades que a igreja do século 21 precisa ouvir. Nós precisamos entender que o corpo do pecado tem que ser levado para a cruz. Em outras palavras, precisamos declarar morte ao pecado e vida para Deus. O velho homem sempre insiste em ressuscitar, sabia? Sempre. Mas todo dia você tem que mortificá-lo, amém? Paulo disse, todo dia, porque vós devem estar mortos. Se resistirmos ao pecado até o sangue, se for necessário até a morte, irmãos, com certeza, a coroa nos espera. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Fiquemos em pé. Domingo que vem eu vou continuar falando sobre o cristão e o pecado. O desejo de Deus para mim e para você hoje à noite é que nós sejamos vencedores contra todas as ciladas do diabo. Ore comigo. Eu não sei se nesta noite há alguém aqui vivendo uma vida de muita derrota, uma vida de promessas que têm sido todos os dias quebradas, uma vida que tem sido uma vida de fracasso. Muitas vezes sentimos, por que fiz isso? Porque eu pequei. Eu quero nessa noite orar por você. Eu quero essa noite orar por todos nós. Quero dizer nesta noite para todos nós aqui, eu não estou aqui como um super santo. Eu sou homem igual a vocês, tão humano. Todos os dias eu travo as minhas batalhas contra as astutas ciladas do diabo. Enquanto você e eu estivermos aqui na terra, nós vamos ter que lutar. Agora, o duro, irmãos, é quando muitos crentes não lutam, vivem na prática do pecado, denegrindo o nome de Cristo, denegrindo o nome da igreja. E eu quero dizer para vocês, isso não traz felicidade para ninguém.
Jesus te ama muito. E hoje à noite há um convite da parte do Espírito Santo para que nós avaliemos a nossa conduta cristã. Avaliemos como nós estamos andando aqui. Como tem sido a nossa caminhada cristã. Eu tenho glorificado a Jesus na minha vida diária. Ele tem sido visto na minha maneira de ser. No meu comportamento, Ele transmite graça, transmite a presença do Senhor na minha vida. O meu jeito de falar flui graça. O meu jeito de olhar, de comportar, de fazer negócio. O que eu quero nessa noite dizer para todos nós: Deus quer que nós sejamos muito melhores hoje do que éramos ontem. Espírito Santo de Deus, continue falando com a igreja. Senhor, nessa noite eu oro por cada pessoa deste santuário. Não importa o nível de compreensão das Escrituras, o Espírito Santo é quem revela a verdade. Traz luz para cada um de nós aqui, compreensão para cada um aqui. Senhor, estamos vivendo uma geração, talvez, Senhor, aquela geração que o Senhor disse que a maldade multiplicaria. Cada vez mais, nós estamos nessa noite, Senhor, clamando por socorro, clamando pela ajuda dos céus, clamando, ó Senhor, livra-nos do mal. Guarda a sua igreja de toda a contaminação do inferno, do mal. Faz dessa igreja uma igreja de referência. Uma igreja de homens e mulheres, de jovens, de adolescentes, que tem na sua maneira de viver o caráter de Cristo. A imagem de Cristo. A presença de Cristo. Caráter moldado, trabalhado, forjado pela graça e pela palavra do Senhor. Oro por cada um aqui, oro pela minha vida. Peço perdão nesta noite, pela sua igreja. Derrama dos céus graça. Ó sangue carmesim, limpa-nos, purifica-nos. Em teu nome eu oro. Amém e amém. Amém. Erga sua mão. Bondoso Deus, queremos sair deste lugar hoje à noite, mas queremos sair para ser bênção. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos? Se você quiser tomar um caldinho quente, é só ir lá no fundo, viu?